Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero fazer considerações a respeito do apóstolo Paulo, que, quando foi preso, ganhou coragem para enfrentar as autoridades de todo tipo, autoridades religiosas dos judeus, autoridades civis dos romanos, autoridades policiais em todos os níveis. Deus começou um ministério com ele na prisão. O evangelho não parou, pelo contrário, prosperou. Foi quando o evangelho mais prosperou, quando o apóstolo Paulo estava preso. Foi de dentro da cadeia que ele produziu talvez a maior parte do seu trabalho, as cartas que ele escreveu, o apoio que ele deu de longe. E o que ele diz em Filipenses, no capítulo 1, a sua cadeia, ele chama de as suas algemas ou prisões, estimularam os irmãos a serem mais fiéis a Deus. Se ele vivesse ou tivesse se dado a liberdade de viver uma vida nababesca, esse termo nababesco vem de Nabal, lá no Carmelo, aquele que era muito rico e que negou ajuda para o Davi, depois ele mesmo morreu, atingido pelo Senhor, e o Davi pôde se casar com a viúva dele. Deus faz essas coisas acontecerem. A Abigail desenvolveu um trabalho, não é detalhado na Bíblia, mas muito importante sobre a personalidade, o jeito de ser, o caráter de Davi. Ela foi uma esposa muito influente, muito mais do que mãe. Como mãe, o trabalho dela a gente não sabe na Bíblia, a não ser que ela teve um filho. Mas como esposa, ela foi muito importante para Davi. O ministério dela era muito mais ser esposa. Mas para isso Deus teve que fazer o Nabal morrer. E a vida dele então, daquele jeito, pelas riquezas, ignorando até os próprios vizinhos, porque Davi, com seus 400 homens, era um vizinho dele e ele ignorou. E então esse termo vem, nababesco. Mas então o cristão pode escolher buscar a bênção aqui na terra, preferir as riquezas, colocar o seu coração nessas coisas do mundo. O cristão pode, é lícito. Claro que muito provavelmente ele não vai ser salvo se ele escolher o mundo. A gente vai ter que, em momentos importantes da vida, fazer uma escolha, ou as coisas deste mundo ou o reino de Deus. Se a gente decidir negar o nosso eu, a nossa vida, nosso conforto, nosso dinheiro, nossas riquezas, nosso patrimônio aqui na terra, para servir a Deus com tudo isso, escolher o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos ter certeza de que Deus vai se agradar de nós, vai nos abençoar, não deixar faltar o que é necessário. Mas nós temos que fazer conscientemente essa escolha. O Senhor, o reino dele, em primeiro lugar. Mas as coisas desse mundo têm que ficar. Se o apóstolo Paulo escolhesse estar bem, defender a sua pele, ir cuidar da sua saúde, se ele escolhesse estar bem, as coisas seriam muito diferentes. Mas ele negou tudo isto, todos os direitos que a sua carne pretendia ter, ele negou, em benefício do Evangelho e em nosso benefício. Porque grande parte do trabalho do Novo Testamento é por causa de Paulo. E grande parte do trabalho dele está relacionada com as prisões. E isso para nós é muito estimulante. Como alguém tão sábio, culto e que tem parentes e conhecidos importantes no mundo,
pode negar tudo isto e escolher sofrer. Ele escolheu sofrer pelo nome do Senhor, mesmo diante de revelações, como a gente encontra lá a partir do capítulo 21 de Atos, quando houve várias revelações de que ele seria preso. Ele disse: eu estou pronto, eu estou disposto a sofrer até a morrer. Se esta é a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Mesmo avisado por revelações do que vai acontecer, eu não vou escolher fugir do problema. Eu vou continuar o meu trabalho. Deus está esperando isso de nós no Brasil, que cristãos façam essa decisão. Senhor, a situação do país vai piorar. Senhor, a situação financeira está difícil. Senhor, as lutas estão grandes. Senhor, enfermidades. Mas eu escolho continuar a obra. Senhor, não vou parar. Eu vou continuar, quero cuidar de vidas, quero ganhar outras, quero ajudar algumas que estão enfraquecidas. Eu quero ganhar almas, eu quero contribuir para fortalecer a fé dos meus irmãos, ainda que eu sofra, ainda que tenho que abrir mão de direitos. Eu quero, se for necessário, perder tudo para ganhar uma alma, ganhar uma pessoa, ganhar vidas para o teu reino. No Brasil, essa decisão está precisando ser feita. Grande parte dos cristãos não faria uma decisão dessas a menos de muita dor. Mas o tiroteio aí nas comunidades, o tráfico, arrastões e pandemias e outras que virão, epidemias que virão, e todo ataque contra os cristãos, vida difícil, sofrimentos, enfermidades, tudo isso pode levar alguns cristãos a tomarem a decisão de Paulo. Bem, alguns momentos foram assim muito marcantes na vida de Paulo. Em Atos 23, ele já estava preso, foi levado ao Sinédrio para que o comandante romano que poderia julgá-lo tivesse oportunidade de avaliar a situação. Havia um problema ali que era importante, a língua. O comandante romano, bem como uma grande parte dos soldados, não falava o hebraico. O aramaico era uma língua, digamos assim, prima do hebraico, mas os romanos falavam mais o grego. O latim não era muita gente que falava, era a língua oficial, mas a mais falada era o grego. E o hebraico não era muito falado, a não ser dentro de Israel. Então o comandante não entendeu o que estava acontecendo. Quando Paulo fez a sua defesa, no capítulo 22, ele falou em hebraico. O comandante não entendeu. Quando os sacerdotes discutiram com Paulo, o comandante não entendeu. Então, ele queria mais uma cariação, mais oportunidades para ele poder entender a situação e qual era o crime de que eles estavam acusando Paulo. Não era muito fácil entender aquilo. Então, ele foi levado pelo comandante para o Sinédrio. O Sinédrio se reuniu, todos aqueles grandes anciãos e importantes da religião judaica, e se reuniram para apertar o Paulo. O Paulo começou dizendo que ele estava limpo diante de Deus e de todos, com a consciência limpa, e o sumo sacerdote mandou quem estava perto dele dar-lhe uma bofetada. E isso aconteceu. Ele entendeu, Paulo entendeu que foi a mando do sumo sacerdote e rapidamente o eu dele ferveu. Ele fez uma coisa que não devia. O eu do Paulo ferveu e ele xingou o sumo sacerdote de parede branqueada. Tu estás aí sentado para me julgar segundo a lei, contra a lei me mandas agredir.
Depois o Paulo se arrependeu daquilo, de ter falado contra uma autoridade. A autoridade pode ser o que for, por mais corrupta que seja, tendenciosa, a nós cabe acatarmos a autoridade constituída e não nos rebelarmos. Bem, Paulo estava aprendendo a lidar com as autoridades. Dali por diante, ainda viria muita coisa a acontecer. E o Senhor falou com ele na noite, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor se pôs ao seu lado e disse, olha que coisa maravilhosa, Deus falando, coragem. Quando a Bíblia diz aqui que o Senhor se pôs ao lado dele, provavelmente ele sentiu ou teve alguma visão, viu Jesus ao lado dele. Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha, uma palavra dessas foi importantíssima para Paulo. Ele não sabia o futuro. Ele estava preso em Jerusalém, não sabia o que seria. Tinha alguma expectativa até de ser solto em Jerusalém, ou, por alguma outra razão, ser levado para Cesareia ou até mesmo para Roma, mas ele não tinha ideia do que o esperava no futuro. Mas aí o Senhor quis lembrar o chamado dele, e Paulo se lembrou, quando lá em Jerusalém se converteu, ele teve um êxtase no templo, e o Senhor falou com ele, meu servo, não ouvirão aqui em Jerusalém o seu testemunho, então saia e vá, porque eu te envio aos gentios. Paulo tentou ir por conta própria para a cidade dele, Tarso. Aparentemente não conseguiu muito resultado, porque ele tinha muito que aprender ainda, como fazer discípulos, como reunir como igreja, respeitando a pluralidade, e ele foi chamado providencialmente pelo Barnabé para compor a liderança da igreja em Antioquia. Ali ele aprendeu e continuou aprendendo. Em Jerusalém, preso, ele ainda precisava aprender muita coisa. Ele precisava aprender que quando estivesse preso diante de uma autoridade, ele não teria que se defender, mas ele teria que aproveitar para pregar o evangelho. Isso cumpriria o projeto de Deus para com ele, porque o Senhor disse, eu vou usar você para falar a grandes deste mundo, mas para ter oportunidade de falar a grandes, só preso. E como preso, Paulo despertou a curiosidade de muitas autoridades e pôde falar para muitas delas. E então, o pretexto era se defender das acusações dos judeus. Mas a verdade era para pregar. Como nós precisamos aprender isto? Paulo aprendeu, meu irmão, quando você for a uma autoridade, Deus não levou você ali para ficar pedindo favores, ficar pedindo emprego, ficar pedindo favores pessoais. Deus levou você ali para falar do evangelho. Aproveite, fale do evangelho. Foi dali por diante o que o apóstolo Paulo fez em todas as audiências, e ele teve muitas, inclusive até com o próprio imperador em Roma, que era o Nero. Não sabemos de muitos detalhes, mas ele compareceu perante o Nero, e todos que estavam junto do Nero, e nas outras ocasiões com Félix e Festo, o rei Agripa, Berenice, todos mais que o ouviram, os centuriões que cuidaram dele, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. Mas ele não podia falar isso, ele tinha que dizer que iria se defender, mas na verdade era para pregar. Meu irmão, quando você está no mundo, você quer se defender, defender o seu, buscar o seu direito, entrar na justiça para buscar o seu direito, ou você quer aproveitar para pregar o evangelho? Quando você estiver sendo apertado, por exemplo, quando for assaltado, você vai pregar o evangelho para o bandido? Ou você vai ficar chorando para ele não levar seu celular ou coisa parecida? Pois é.
Você vai aproveitar para pregar ou vai defender o seu interesse? Paulo aqui no início, ainda o sangue esquentou, mas logo depois ele entendeu, eu estou aqui não para defender o meu interesse, mas para pregar. Meu irmão, se Deus leva você a trabalhar numa empresa, grande ou pequena, Ele está colocando você ali para pregar o Evangelho. Não é para você ser grande na empresa, fazer carreira, para pregar. Aproveite as oportunidades que Deus vai dar para pregar o Evangelho. Se você fizer isso, você vai estar sendo digno ou mais digna do reino de Deus. Mas isso é algo consciente. Tem que abrir mão do seu eu, sofrer, o seu eu vai ser pisado para você poder ter oportunidade de pregar. Paulo teve que aprender aquilo e quando encontrava autoridades, ele sabia a partir dali que era a oportunidade que Deus estava dando para pregar o Evangelho. Aprenda você também isto, meu irmão, minha irmã.